qual que é a coisa mais importante para ter num contrato? Muitas pessoas nos procuram, perguntando como elaborar um bom contrato. E o que eu posso dizer é que o melhor contrato é aquele que é redigido de forma mais simples possível. Não colocar muito jargão jurídico, não colocar palavras que a maioria das pessoas não conhece. O contrato, o princípio do contrato vem com pacto sunt servanda, que é um termo em latim que fala que a vontade entre as partes faz lei. Em resumo, seria mais ou menos isso. Agora, se eu coloco um tipo de termo em latim no contrato, quantas dúvidas vai gerar para as pessoas? Quantas pessoas vão olhar e vão se sentir talvez lesadas por não entender uma cláusula do contrato? E o que isso acontece? Ela vai pegar o contrato, vai levar para um outro advogado analisar. Isso vai ter um delay do negócio e muitas vezes o negócio não é concretizado por causa desse delay, por causa que perde aquele feeling da negociação, que muitos negócios é fechado na mesa. Quem trabalha com negociação sabe que poucos segundos, poucos minutos, poucos dias interfere no fechamento do negócio. Então a principal coisa é não colocar palavras difíceis, rebuscadas, fazer o advogado não colocar lá todo o seu conhecimento, ou se colocar em conhecimento, colocar de forma visível ou de fácil interpretação para as partes que estão ali contratando o serviço. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que é muito importante no contrato, é começar pelo fim. É começar conforme for terminar. E se esse negócio não dá certo, o que acontece? As pessoas, quando sentam numa mesa e celebram um contrato, elas pensam que tudo vai dar certo, que tudo é bonito, mas normalmente o contrato só serve para quando algo dá errado, não quando algo está certo. Então as pessoas gastam muita energia elaborando o início do contrato, colocando as cláusulas, quem tem que fazer o quê, qual é o objeto, o que está sendo comprado, o que está sendo vendido, o que está sendo prometido no contrato. Mas elas pouco escrevem e se não dá certo, e se quem prometer não cumprir, o que acontece, com quem fica o bem. Então, para elaborar o contrato, tem que se começar pelo final, pelas consequências do erro das partes. É uma situação delicada falar sobre isso, é sempre muito sensível isso, mas é por ali que se começa a elaborar um contrato. E depois você vai vindo para o objeto. E se for para falar mais uma outra coisa, que é simples, mas de extrema relevância, é qualificar bem as partes. Muitas vezes a gente pega contrato que quem está assinando não é a pessoa que está contratando. Não foi feita uma boa análise do contrato social de uma empresa para ver quem pode assinar. Não foi feita uma boa análise se a pessoa era casada ou era solteira. Não foi qualificada corretamente se era viúvo, qual era o regime de bens, se for num contrato imobiliário. E tudo isso interfere lá na frente, caso não dê certo a contratação. Que tipo de emprego é da pessoa. São coisas simples, mas até mesmo o endereço e a localidade de onde que ela está contratando pode sim servir para alguma coisa no futuro. Então são coisas simples que faz toda a diferença. É um contrato simples, com palavras simples, é começar pelo final, sobre as consequências, qualificar corretamente as pessoas, sabendo se vai precisar ter uma outra pessoa, uma outra figura jurídica, que se chama os anuentes, que é para anuir o contrato. No contrato imobiliário tem muito disso, A figura do fiador, a figura dos irmãos que aceitam que um filho compre o imóvel do pai, a figura da esposa que, dependendo do regime de bens, vai ter direitos diferentes sobre aquele bem específico. Então tudo isso tem que ser visto, E o resto é de praxe, é cláusula de multa, de juros, tem outras cláusulas que são importantes, principalmente no contrato imobiliário. Mas se fosse para falar alguma coisa em geral, seria isso. Comece pelo fim e seja o mais transparente possível.